Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Momento com Deus. Meu nome é Michele, estou super feliz de ter vocês aqui comigo e hoje vamos falar um pouquinho, sobre milagre e de poder crer que Deus faz milagres. Então, gente, eu coloquei lá no meu Facebook num post uma seguinte frase: Jesus é especialista em transformar impossibilidades em milagres. É uma frase, eu achei essa frase muito interessante, porque já pensou quantas impossibilidades já existiram na nossa vida e Jesus simplesmente fez com que tudo se transformasse em um milagre? Às vezes a nossa saúde, acordar todos os dias com saúde para poder trabalhar, termos uma família, filho, termos coisas que gostamos, que talvez para outras pessoas essas coisas nem são importantes. Por exemplo, eu gosto muito de cachorro, de animais e de gatos. Essas coisas, esses seres, não são importantes para muita gente que eu conheço, mas são importantes para mim, E Deus já me ajudou a cuidar deles em muitas situações. Então, Deus é assim, Ele pega impossibilidades, às vezes simples, diárias, e transforma em milagres. Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer fazer milagres em nossa vida, Ele quer estar conosco, nos socorrendo nos nossos momentos difíceis, nas nossas dores. E eu queria deixar um versículo aqui, que é muito conhecido, que está em Marcos 9:23, que diz: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Esse versículo é uma resposta que Jesus deu para o pai do menino, eu acho que já era meio um adolescente, o filho dele, estava endemoniado com uma caça de demônios. Uma hora, essa caça jogava ele no fogo, uma hora na água para tentar destruir ele, e estava assim desde a infância. E esse pai chegou, para Jesus pedindo socorro, pedindo ajuda para o filho dele. E Jesus respondeu, E se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Existe uma condicional aí, uma condição. Precisamos crer para alcançar o nosso milagre. Precisamos crer para ter acesso ao nosso milagre, as bênçãos que a gente precisa. E aí o pai do menino responde: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então eu acho, tá? Porque eu não estudei, mas eu acho que ele fala assim: ajuda a minha incredulidade, porque ele cria. Mas era algo tão difícil de acontecer, a cura, a libertação do filho dele era algo tão difícil de acontecer, que ele cria, mas ao mesmo tempo ele deveria se sentir um pouco inseguro se Jesus realmente iria libertar, sabe? Eu acho que isso acontece muito com a gente crê, mas às vezes a situação tá tão demorada, tá tão difícil, que às vezes a gente começa a pensar: poxa, isso é difícil demais, será que Deus vai fazer? Isso é tão impossível, será que Deus vai fazer? Mas Deus faz, Então, ao mesmo tempo que a gente crê, às vezes a gente começa a duvidar, porque às vezes o tamanho do milagre que a gente precisa é tão grande, Mas é por isso que a gente precisa crer e por isso se chama milagre, porque pra gente a gente não é capaz de fazer, mas para Deus nada é impossível e Ele é capaz de fazer, e por isso a gente precisa crer, a gente precisa buscar em Deus a nossa fé, pedir para que Ele nos ajude mesmo na nossa incredulidade, pedir para que Ele aumente a nossa fé, para que Ele fortaleça a nossa fé, para que Ele nos ajude a crer. É interessante que a gente é tão limitado que até para crer a gente depende dele, e Ele está ali disposto a fortalecer a nossa fé, a nos ajudar a acreditar nele, para que ele nos abençoe. Deus é muito bom, é maravilhoso. Olha que coisa linda que ele é capaz de fazer por nós, Então creia. Se você precisa de um milagre, precisa de ajuda de Deus, a gente precisa da ajuda dele todos os dias, o tempo todo. E se você precisa de algo específico, de um milagre específico, creia, busque, que o Deus pode fazer um milagre em você, por você, na sua vida. Continue crendo, porque tudo é possível ao que crê. Se cremos, podemos ver muitos impossíveis. Deus abre as portas para nós. E isso é muito lindo.
Então, gente, é isso que eu ia passar para vocês, né? Deixa aí nos comentários se você tá aí querendo um milagre, precisando de um milagre, que Deus abençoe para que você consiga esse milagre. Se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo para me ajudar com as recomendações do YouTube, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.